Pessoal, aqui da TV 61, eu estou novamente com o pessoal da Comissão da Igualdade Racial do Distrito Federal. Eu estou aqui com a Mirelle Figueira, ela é vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial da UAB de Águas Claras, da subseccional de Águas Claras. Estou aqui com Nauê. O Nauê, ele também é membro da Comissão da Igualdade Racial da UAB do Distrito Federal e o presidente da Comissão da Igualdade Racial do Distrito Federal, o nosso companheiro Bitove Andrade. E como a gente faz toda semana, a gente faz aqui uma discussão, um debate sobre advocacia e igualdade racial. E o tema de hoje, que a gente vai tratar, é sobre o racismo recreativo. E dentro dessa questão do racismo recreativo, a gente continua naquela abordagem do que é racismo e do que é injúria. Para quem não conhece bem, não tem noção do que seja, né? O racismo recreativo costuma ser as piadinhas, né? Aquelas piadas que se faz relacionada a negro e que, no fundo, é uma expressão racista e as pessoas levam como sua brincadeira, né? Mas como piada é engraçada quando todo mundo pode rir, então é sobre isso que a gente vai falar aqui com os nossos amigos. Vamos começar, então, vamos começar pelo Nauê Bitove, que é o nosso convidado aí, tá chegando pela primeira vez. Nauê, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Bitove. Boa noite, Mirella. Mirella, se eu errei, me perdoe. É um prazer estar aqui com vocês e que a gente possa levar adiante esse debate com a elegância de sempre, né? Eu acho que o pessoal na comissão, acima de tudo, é muito elegante, né? Não só tem muita técnica, como também é muito elegante. Ok. Mirella. Mirella está sem som aí. Você podia começar, Bitove? Agora sou eu? É, você. Meu nome é Mirelle, eu sou a vice-presidente da subseção de Águas Claras, da Comissão de Igualdade Racial, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Já é a segunda vez que eu estou aqui com vocês para falar sobre alguns assuntos muito importantes para a gente debater. E é isso, vou passar já para o doutor Beethoven, depois a gente começar já a falar sobre racismo recreativo. Vamos lá, vamos entrar no tema já, né, João? Vamos lá. O racismo recreativo ele é uma ramificação do racismo estrutural, né? É algo inserido em nossa sociedade e ele tem por fundo a brincadeira, né? Então, utiliza-se muito daqueles termos jocosos, né, para fazer rir, fazer outras pessoas rir, ou simplesmente colocar apelido, né, aquela coisa que achar que é engraçado. Geralmente é coisa que a gente faz entre os nossos, né, entre os amigos, ou não, né? Geralmente hoje a gente tem visto muita forma de racismo recreativo também na internet, né? Algo que se diz sem acreditar que está sendo racista, sem acreditar na maldade, porque talvez seja um comportamento socialmente aceitável, né? Então, é basicamente isso, né? São comportamentos sociais aparentemente aceitáveis, né? Que leva o tom de brincadeira, mas no fundo são expressões, termos jocosos, né? Que tem por fundo realmente diminuir a vítima, né? Ou a pessoa para a qual se dirigem esses termos, né? Quer completar, Nauê? Sim. É bem interessante porque muita gente evoca a liberdade de expressão para poder fazer esse tipo de piada, mas normalmente essas mesmas pessoas que evocam esse direito sagrado, né, que não pode de forma alguma ser desconstituído, quando se sentem ofendidas por alguma coisa que lhes foi dita, acabam processando o interlocutor. Então, a gente tem aqui uma questão que acaba pegando bem no estrutural mesmo, como disse o Beethoven. E é por isso que a gente precisa parar e pensar. Olha,
essa modalidade acaba ofendendo pessoas e afeta esses grupos, essas pessoas, em um local que muitas vezes mexe com a autoestima e que reforça padrões que são extremamente negativos, que, embora naquele momento da piada, por assim dizer, esteja todo mundo rindo, em algum momento essa piada vai acabar servindo como estereótipo para que coisas muito ruins aconteçam com essa pessoa ou com esse grupo. Então, é preciso fazer essa reflexão, que é uma reflexão desconfortável, ninguém falou que seria confortável, para que a gente possa efetivamente desafiar esse racismo estrutural em todas as suas esferas possíveis, especialmente na piada. Só complementando o que o Dr. Naue acabou de falar, tivemos vários casos também durante a época de 2015, 2016, que produziam muitas falas no Facebook com imagens de uma pessoa negra fazendo algum tipo de coisa e uma frase bem vexatória, como, por exemplo, agora negro passou dos limites, negro pensa que é Deus, negro perdeu a noção do perigo, e sempre era uma imagem de um negro ridicularizando ele com essa frase, a fim de deixar uma piada, deixar engraçado, e todo mundo compartilhava, achava super engraçado. E isso até reproduzia nas escolas, que eu lembro que a minha irmã, ela falava que estava acontecendo na escola piadinhas como essa, usava o meme e passava em grupos do WhatsApp, e super engraçado, achava assim, o máximo aquele tipo de conteúdo. Então, é um tipo de conteúdo jocoso a fim de ridicularizar a pessoa. Embora seja com o intuito para ser engraçado, é algo que a gente sabe que uma hora quem está recebendo aquele tipo de conteúdo vai se sentir ofendido, porque é uma forma de você ofender, só que não tanto, para deixar sempre num jeito engraçado aquele tipo de meme. E eu até escrevi uma vez um texto sobre isso, não cheguei ainda a postar, mas eu mandei para a doutora Denise, que também participa da nossa comissão, e a gente tratou sobre esse assunto. Ok. Eu queria que vocês analisassem a segunda questão aí dentro do nosso tema, né? É que esse racismo recreativo, né, entre aspas, ele está aí no limite, né, da questão do racismo e da injúria, né? Existe aí esse é um ponto, mas existe também o limite entre o racismo e o bullying, né, como se relatou no caso, né, que a Mirella exemplificou da sua irmã na escola, né? Queria que vocês fizessem um apanhado sobre esse paralelo aí. Quer começar, Naue, Mirelle? Pode começar, gente. Quem fica à vontade. Posso começar aqui. Olha, eu vou fazer um adendo aqui. Eu não acredito que esteja no limite, não. Eu acho que está dentro, está muito dentro desse território. Quando a gente fala do crime de injúria, a gente fala de injuriar alguém. O verbo é necessariamente a injúria, né? De você provocar aquele tipo de sofrimento naquela pessoa de modo a rebaixá-la, por assim dizer. Então, no momento em que você usa desse expediente do humor, ainda, né, que seja para fazer rir e tudo, se o teu interlocutor se sentir ofendido, você está, sim, no território do crime de injúria. Não tem como dizer o contrário. Por mais que haja esse debate da liberdade de expressão e etc., e aí a gente tem que tomar muito cuidado para não criminalizar o humor, e aí que entra um debate muito complicado. É claro que se nós estamos usando termos que se aplicam apenas a determinados estereótipos excludentes, isso é muito importante ficar expresso, que se aplicam a apenas determinados segmentos da sociedade, não há como a gente escapar dessa designação, né? E é aí que a gente vai conseguir ter essa barreira que vai separar aquilo que é crime daquilo que, por vezes, é engraçado, mas que não vai entrar no território do crime. É claro que é um debate complexo. É claro que a gente tem
essa dificuldade, mas pense bem, existem formas de se fazer humor que não vão ofender determinados grupos sociais, que não vão reforçar estereótipos excludentes. Se nós temos essas formas de fazer humor, que é um humor, ao meu ver, mais inteligente, mais sagaz, por que a gente vai continuar insistindo num tipo de humor que vai ofender, excluir, injuriar determinados grupos sociais, normalmente minorias? Então, é o tipo de questionamento e reflexão que a gente tem que fazer, porque, assim, se você me perguntar, eu acredito que não é que o racismo é errado porque é crime. Não. O racismo é crime porque é errado. E se o crime deixar de existir, vai continuar sendo errado. Então, a gente tem que fazer essa mudança de paralelo, a gente tem que fazer essa mudança de chip, por assim dizer, para que a gente consiga avançar nesse debate de forma honesta. Pode ser, Mirelle. Vamos fazendo a roda, assim, para a gente... Sentido anti-horário, então. Mirelle. Então, para mim, eu só estou concordando aqui com o doutor Nauê, ele falou tudo. Então, assim, no momento quando a gente produz esse tipo de piadas e memes, a gente tem que saber que esse tipo de conteúdo, ele não é saudável, principalmente nas escolas, que é onde acontece mais conteúdos de memes, a fim de trazer humor para a galera, trazer uma conversa extrovertida. E a gente sabe que no momento quando a pessoa vai produzindo aquilo e deixando que a pessoa fique meio que confortável com aquele tipo de piada, aí vai começando a aumentar o estilo daquela piada, né? Que no início era só um meme, aí depois começa com aquela piadinha de mandar o emoticon de banana, igual aconteceu com aquela advogada que recebeu aquele emoticon de banana no WhatsApp, sendo que ela nem tinha tanta intimidade assim com essa pessoa, e a pessoa achou no direito que era como se fosse uma piada, uma coisa engraçada, descontraída, e aquela advogada, ela entendeu que aquilo não era o momento para ela poder fazer aquilo, até porque a gente tem uma barreira até onde a gente acha que pode ir uma conversa. No momento que ela fez aquilo, extrapolou todos os limites para ela. Então, eu acredito que o humor, ele tem até onde você pode ir. Isso até nas questões sem ser raciais, como nos casos quando tem piadas gordofóbicas, de outros tipos de piadas também. Então, a gente tem que saber os limites, da onde a gente pode fazer uma piada, né? Principalmente quem mexe com essa área de humor, que eles, às vezes, até ultrapassam demais do que seria o humor para eles. Entendeu? Complementando, né, João, é um ponto muito sensível, de fato, né? Como bem explicou o Nauê e a Mirelle. Às vezes você pega uma piada que ela pode não ser tida como algo racista, né? Não direcionada a uma determinada coletividade, aos negros, né? Mais especificamente como a gente está debatendo aqui. Então, ela pode não ser direcionada àquela coletividade, mas a questão da injúria, ela é subjetiva. Então, pode ser que aquela piada, por mais que ela não tenha sido considerada como um racismo, para uma única pessoa ela pode ser considerada injúria por oferir a honra subjetiva daquela pessoa. Então, para a gente pegar a piada, o racismo recreativo, e falar, olha, foi um racismo, uma forma de racismo, uma ramificação do racismo estrutural, o racismo recreativo, porque ele direcionou a toda a coletividade. Ou não, ele usou de uma piada com o tom racista, né? Questão de etnia, raça, cor, origem, né? Direcionada a determinada pessoa, e aquela pessoa se ofendeu. Né? Então, essa vai ser a divisão, vai ser onde a gente vai conseguir realmente delimitar. Foi racismo, crime de racismo especificamente, ou foi injúria? Vai depender a injúria exclusivamente da honra subjetiva daquela pessoa que vai se manifestar. Né? Então, às vezes, a gente solta determinadas piadas, como aconteceu, teve aqui em Brasília o caso que o professor, né, soltou a foto de uma mulher negra, uma modelo, e colocou o cabelo Black Power dela como um microfone, falando que era cosplay de microfone. Então, ali,
Por mais que aquela modelo se sentisse também ofendida, diversas outras mulheres iam se ofender também. Então, a gente não conseguiria mensurar quantas pessoas foram ofendidas com a piada em rede social. Tá? Não foi uma piada expressamente para a pessoa ali no momento, em determinada situação. Então, nesses casos, a gente pode tentar, sim, entender como um crime de racismo, tá? Mas direcionado, a mesma piada direcionada a uma pessoa naquela situação ali momentânea, ali, ela pode ser tida exatamente como uma injúria racial. Né? A questão que a Mirelle colocou também, dentro das escolas, e você ter isso como um bullying também, a gente pode até ver que tem uma linha tênue aí também. É algo que pode também ultrapassar a questão do racismo, porque ela já, dependendo de como isso está ocorrendo, se é aquela tortura psíquica que se configura num bullying, a gente já tem uma outra questão. Já não seria apenas o racismo, tem o racismo de fato, mas tem também o bullying, que aí já é uma questão que ela tem que ser apurada como bullying. A gente também não pode, às vezes, tentar incriminar a situação dentro da escola, né, quando se envolve principalmente crianças, né? Às vezes a criança ela traz isso de casa, ela traz isso do seu ambiente familiar e tenta replicar ou repetir aquilo dali na sala de aula, porque para ela é algo que é normal. Então, o estudo que a gente deveria fazer em determinadas situações não seria especificamente sobre o racismo, mas sim sobre o bullying. Peço perdão ao Nauê e a Mirelle se por acaso transpareceu que discordei dos dois nesse sentido. Tá? Não discordo, mas a questão é que realmente são pontos sensíveis, né? A gente não pode tentar trazer também o racismo como um bullying, depender do ambiente. Tá? Ensino médio, já pessoas com uma formação com discernimento maior, a gente pode sim tentar trazer como algo já estruturado, já reflexo da sociedade que ele vive como racismo. Tá bom? Então, a provocação é justamente essa, né? Porque você tem os eufemismos aí, e o bullying acaba sendo um dele também, né? Apesar de que quando você tem essa frequência de racismo, né? De expressões racistas dentro da questão recreativa, das anedotas, dos apelidos, isso é uma frequência, eu acho que assim, mas isso é uma discussão para outro momento, mas eu queria essa provocação justamente para os nossos ouvintes, espectadores, refletirem sobre isso. Agora, um ponto, né, que eu acho que assim, então tem piadas, né, não é bem piadas, mas é uma frequência de tratamentos e de expressões, como, por exemplo, isso é coisa de negro, ou isso é coisa de preto, ou negro parado é suspeito correndo a ladrão. Você tem, quando ele se refere à pessoa, eu considero que está se referindo à raça como um todo, né? Então, né, na minha concepção, é a prática de racismo. Então, eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais nisso, né? O eufemismo da injúria racial, aí, nos casos de que se considera que é injúria, mas de fato é racismo, e dentro da estrutura, a gente abordou isso na nossa conversa passada, dentro da estrutura dos operadores do direito, do aparato policial, a gente já abordou isso. Mas quando que essa piada ela é, de fato, racista, para a gente especificar melhor, ou quando ela é uma agressão pessoal que se caracteriza como injúria. Sim, com exemplos, né? Foi dados alguns exemplos aqui, mas eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais para quem está nos assistindo compreendesse um pouco mais sobre isso. Bom, João, todas estão no campo da agressão. Eu não consigo ver, e aí se os colegas discordarem, eu acho bem ok, mas eu não consigo ver uma diferença muito específica entre ambas. O ponto é que se você inclui um elemento racial numa agressão dessas, você acaba fazendo com que o crime se majore, né? Vire quase um outro crime, por assim dizer, né? Então, não há uma diferença muito grande nisso, e se a gente entra nessas minúcias, nessas tecnicalidades, eu acho que a gente só corre o risco de criar mais dúvida, mais benefício de dúvida para racista, e a gente tem que ter em mente que nesse país, hoje, ninguém tem mais benefício da dúvida do que racista. Você tem
300 barreiras antes de chegar no ponto das pessoas olharem e falarem, esse cara realmente é racista, ele realmente exclui as pessoas por conta da raça delas. Então, se a gente fica se perdendo nessas tecnicalidades, nessas situações que acabam jogando um véu em cima do fato, a gente cria mais benefício de dúvidas. Então, assim, o ponto é muito simples. Se a pessoa se sentiu ofendida com aquilo, então você não deve fazer, ponto final. Ponto final. E aí vem, né? Tem gente que fala, mas é só a minha opinião. Não, amigão, a tua opinião é se você gosta de azul ou rosa, se você gosta de banana e eu gosto de maçã. Aí a gente está falando de opinião. Agora, quando você exclui pessoas por conta de quem elas são, quando você usa de tons agressivos por conta de quem essas pessoas são, quando você traz piadinhas que acabam reforçando estereótipos assassinos, porque esse exemplo que você trouxe, né? Parado é suspeito, correndo é ladrão, é só você olhar o índice de mortalidade. As coisas não estão desligadas entre elas. A mortalidade negra no Brasil é imensa, é incomensurável, as coisas não estão ligadas entre elas. Eu duvido muito que... Eu não sei se vocês viram a pessoa que ficou pulando em cima da viatura pelada lá, né? Eu duvido muito se essa pessoa fosse negra, se o tratamento teria sido o mesmo, né? Porque você já carrega uma série de estereótipos que são ruins, e as piadas ajudam a reforçar esse estereótipo. Então, por que a gente vai continuar com isso se a gente tem realmente um problema, um estado de coisas completamente surreal que põe em risco a vida das pessoas que não são brancas? A gente precisa realmente pensar nisso, né? Então, eu sou bem estrito nesse ponto. Não entro nem na diferença. Foi agressivo? Ponto final. E aí a gente entra no ponto da pessoa se sentir mal por ser quem ela é. Uma coisa é eu sacanear um discurso, de repente eu até, não sei, fazer uma gracinha com o que aquela pessoa falou naquele dia e daí para frente. Eu ir com cuidado em cima do que eu vou efetivamente fazer humor para que eu não agrida a existência daquela pessoa. Isso vale para todo mundo, e quando a gente fala de minorias, isso é ainda mais sensível. E quando entra na questão do bullying também, aí que fica realmente muito mais sensível, e o Beethoven me contemplou de um jeito inacreditável na fala dele. Perfeito, Noé. Eu só queria, talvez, acrescentar um pouco mais a minha questão, porque a gente está, como eu disse antes, né, a gente tem as pessoas que nos assistem, mas nós que temos toda essa consciência, a gente consegue fazer essa leitura mais apurada, mais específica da situação. Mas o cidadão, né? Quero que vocês falem para o cidadão. O cidadão, né, como que ele pode identificar essas linhas tênues? Então, obviamente, qualquer piadinha de mau gosto é uma agressão pessoal e tal, e os argumentos, né? Tem 1001 argumentos, como você mesmo colocou, Noé, de impedir que esse racista seja considerado racista. Mas o cidadão, como é que ele identifica? Olha, você está me agredindo e você está sendo racista, né? Ou você está me injuriando, ou você, enfim. Eu queria que vocês falassem para o cidadão que está nos assistindo, inclusive os advogados, né? Que são vítimas também. Mirelle? Não entendi muito sua pergunta, não, João. Quais são os exemplos, né, que a gente tem, por exemplo, a questão que ele colocou, né, preto correndo é suspeito, essas coisas. Geralmente, João, a gente tem muitos termos, muitas frases que são bem antigas para a sociedade, né, que tem realmente alguma sintonia com a época escravagista, né, ou veio dessa construção realmente que a gente vive do racismo, que faz com que esse comportamento perpetue, né, se continue. Eu acho que um exemplo, acho que o Ministério Público tem um tempo atrás me colocou a questão do criado mudo. São termos que parecem silenciosos, né, mas é algo que realmente remete à escravidão ainda, e é algo ainda preconceituoso. Então, assim, a pessoa, se ela vai se sentir ofendida quando ela escuta falar criado mudo, muitos se sentem, outros não, né? A questão a gente tem que ver mais ou menos a intenção, qual que é a intenção da pessoa, né? Então, se é colocado ali no contexto, por exemplo, eu entro num supermercado, vem um segurança e começa a falar para mim que, olha, preto aqui dentro é suspeito, isso ele está direcionando para mim, né? Está falando, olha, você é suspeito por ser preto,
né? Mas no contexto geral, ele está falando de toda a coletividade negra. Para ele não importa se sou eu o negro ou se é outro. Então, quando a gente pega essa questão, que eu sempre venho falando isso constantemente, que a injúria racial, muitas vezes, ela tem por objetivo amenizar o crime do racismo. Né? A questão da mulher que grita para todo mundo, eu sou racista, eu sou a maior racista de todas. Né? E aí, quando chega na delegacia, ela é classificada como injúria racial, paga a fiança, vai para casa. Então, são as 300 barreiras que o Naue colocou. Né? A sociedade ela tem que entender que, uma vez que você parte para a agressão, para tentar diminuir, para tentar desqualificar ou impedir que o negro tenha direitos, ou usufrua dos direitos que é imposto a ele, que é devido a ele, né? Aquilo dali vai ser injúria ou racismo. Injúria se for realmente na esfera pessoal, se for a honra subjetiva. E o racismo é quando é toda a coletividade. Então, se a pessoa sente que ela está sendo agredida de alguma forma, ela tem sim que buscar um apoio, tem sim que buscar a delegacia, tem que buscar. A gente dar exemplos é muito difícil, porque muita coisa se configura como racismo, se configura como uma injúria. Né? São muitas frases. A Mirelle falou algumas realmente dos memes. Né? Então, até passo para a Mirelle. O que está ocorrendo, principalmente na internet, né? Às vezes não está falando diretamente para a pessoa, mas os exemplos que vocês deram. Mirelle. É um assunto bem complicado, né? Porque a gente nunca sabe até onde que aquilo é natural para algumas pessoas ou quando que é racista. Isso eu falo porque eu tive que meio que ensinar minha mãe, meus pais, que são negros, a falar, a mudar um pouco o vocabulário deles. Um quesito assim, hoje é dia de preto. Segunda-feira de manhã, 5 horas da manhã, hoje é dia de preto. Ou então, cabelo crespo é cabelo ruim. Cabelo de bombril. Isso, para mim, eu tive que entender um pouco mais quando eu já estava mais velha, né? Quando eu comecei a estudar mais sobre o assunto, entender que aquilo é totalmente ruim de se falar. É uma coisa muito ruim falar que uma pessoa tem um cabelo ruim porque ela tem um cabelo crespo. E antes, as pessoas achavam graça disso, colocavam piadas de bombril e o cabelo crespo, como se aquilo fosse natural. E não é, a gente não sabe que não é. Imagina uma criança de 4 anos, para ela se autoaceitar que o cabelo dela é crespo, sendo que para ela muitas pessoas falaram que aquele cabelo é ruim, que ela precisa alisar para que ele fique bom. Isso tudo é uma questão assim histórica que a gente precisa mudar desde a infância. Então, para a pessoa ela entender que aquele cabelo é bonito, do jeito que ele é muito difícil. Que a gente já nasce com aquele já tudo programado, que o cabelo bonito tem que ser liso, tem que ser de chapinha, tem que ser liso natural, só existe aquele tipo de cabelo bonito. Então, isso tudo fere um pouco a gente desde criança, né? Para entender que o nosso cabelo ele é bonito do jeito que ele é, que hoje dia de preto não é dia de preto, é o dia das pessoas acordarem cedo e trabalhar, independente se é preto, se é branco. Então, são questões assim que a gente tem que trabalhar desde criança. Tem 2 leis que eu pesquisei esses meses para cá, que é a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. Elas são 2 leis de diretrizes nacionais que ela inclui no currículo da rede de ensino particular e pública para que seja o tema de história da cultura afro-brasileira e indígena no meio das escolas, para a gente tratar sobre o assunto e debater sobre questões raciais, sobre como foi a história da África, lutas dos negros no Brasil, e implementar no ensino particular ou público. Então, eu entendo que são questões que a gente tem que desenvolver desde o início, quando a criança já começa a entender sobre esse tipo de assunto, porque eu acredito que uma das questões raciais que mais machuca são questões quando a gente é criança. Até mesmo para a gente falar de assuntos que às vezes parecem não ser racismo, como no caso, eu já ouvi quando eu era criança, era assim, você ia gostar que eu te chamasse de pretinha? Para algumas pessoas ser chamada de pretinha é normal, mas dependendo do intuito que ela fez, aquele tipo de discurso, você ia gostar que eu te chamasse de pretinha, como se fosse uma ofensa, uma criança receber aquele tipo de conteúdo falando, você ia gostar que eu ia te chamasse de pretinha,
pode ser que possa ser que venha ferir essa pessoa, porque o intuito que ela quis falar para mim é de um jeito que eu me sentisse inferior porque eu era pretinha. Então, isso são questões assim muito difíceis de lidar, que eu acredito que a gente precisa, sim, debater, falar em escolas e tomar aquilo como algo muito importante para ser falado nas escolas, porque é onde mais acontece casos de racismo sendo reproduzido, até pelos pais que acham natural falar esse tipo de coisa, e a gente tomar como aquilo que é verdade, principalmente essas questões que eu acabei de falar, como o cabelo crespo. Ok. Beethoven, Naue, Mirelle, a gente está chegando aqui no final, o tempinho é muito curto e o papo nem começou a esquentar, né? Mas a gente pode trabalhar esse tema depois, mas eu queria só dar uma resumida assim no final, né? Eu acho que a grande questão é a seguinte, se a piada for sem graça, né, não tiver graça, ela é racista, ou ela está me agredindo, eu estou sofrendo injúria. E se persistir, né, principalmente nas escolas, esse tipo de comportamento, com muita frequência, além de ser injúria, ser racista, você ainda tem o agravante do bullying. Né? Acho que é mais ou menos resumida a história. Né? Então, agradeço a vocês. E, João, Sim, a gente vai só para arrematar. Vai lá. Olha, se a piada ofende só um grupo específico, um grupo minoritário específico, se a piada usa partes do corpo, o corpo da pessoa, para ofender aquela pessoa, se a piada usa de estereótipos negativos que só se aplicam àquele grupo específico, pisa no freio. Você tem 95% de chance de estar entrando num terreno de exclusão. Então, não precisa fazer essa piada. Esse que é o ponto. Porque é esse tipo de piada que disfarça esses sentimentos negativos e faz com que pessoas que são efetivamente preconceituosas com tudo que a gente pode dizer possam se sair de boazinhas e que tenham sempre o benefício da dúvida. Então, a gente não tem que aceitar mais essas piadas. Perfeito. Bem arrematado. Completando isso aí, né, a gente tem realmente essa questão que o Naue falou. Se você sente que a piada que você fez, que o que você vem falando, e você percebeu que quem está escutando está se sentindo ofendido, acho que a pior coisa que a pessoa pode fazer é tentar justificar, né? Nesses casos, geralmente o agressor ele entra num estado de regressão, né, e começa a agir de forma infantil, né, tentando justificar, tentando esclarecer, tentando falar que a vítima é que tá de mimimi, tá levando as coisas muito a sério, porque aquilo era só uma piada. Então, a partir do momento que entra nesse mar inavegável aí, né, não tem por que insistir e continuar. É questão de voltar mesmo, compreender que o seu comportamento foi ruim, compreender que foi ofensivo. Gente, muito obrigado a vocês. Sensacional, mais uma vez, foi muito bacana. E a gente, na semana que vem, vai aprofundar esse tema aí e outros. Fica vocês à vontade para sugerir a nossa conversa. Um abraço para vocês. Até a próxima, então. Valeu.